João capítulo 20, o versículo 1. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Feche seus olhos, Senhor. Te agradecemos por esse dia na tua casa, na tua presença, e de estarmos ouvindo a tua palavra, que renova e fortalece a nossa fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor Jesus ressuscitou, venceu a morte por amor, cada um de nós, e temos hoje o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu Filho unigênito, e nós cremos, todos aqueles que creem nele não vão perecer e terão a vida eterna. Assim, ó Deus, fala conosco nessa manhã, fala a tua igreja, em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Estamos em um domingo de Páscoa e muitas pessoas perguntam, têm dúvida sobre o que é a Páscoa. Quando nós olhamos a Bíblia, ela tem a resposta para o que é a Páscoa, o significado do que é a Páscoa. Você vê o Antigo Testamento, Páscoa significa passagem, Pessach, que se escreve Pessach, e com S, né, S-C-H no final, passagem, libertação. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, com um braço forte, com mão forte, e você conhece a história, Deus ele fala, vocês vão celebrar a Páscoa do Senhor, não vão comer pão com fermento, porque vocês vão sair depressa, vão sair rápido do cativeiro, vão sair rápido do Egito. E assim a Páscoa é celebrada, tinham que matar o cordeiro, colocar o sangue sobre os umbrais. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, a Páscoa já aponta para Jesus, que Jesus foi como o cordeiro, morreu na cruz, por mim e por você. Os sacerdotes, no Antigo Testamento, eles faziam o trabalho espiritual do povo, para o perdão do pecado do povo, tinham que fazer ali como a lei ordenava, dada por Deus, de sacrificar o animal para a remissão dos pecados. E agora no Novo Testamento, Jesus foi ali por nós, como ovelha muda, como cordeiro mudo, fiel até a morte, morte de cruz, como diz Filipenses capítulo 2, maior exemplo de humildade. E Jesus morreu na cruz, sexta-feira. Nós rememoramos, porque a Páscoa é uma data muito importante para a igreja, que não pode ser esquecida, não pode ser olvidada, não pode ser deixada de lado, não pode ser confundida. É bom você ter comunhão com a sua família, presentear pessoas, assim como o Natal. Porém, a Páscoa, exatamente nesse período, Jesus ele vai mandar ordenar os seus discípulos a ordenar a Páscoa. Vai instituir a ceia ali na Páscoa. Jesus morre na sexta-feira. Jesus ressuscita no terceiro dia. Amém? Glórias a Deus. E esse é o texto que nós estamos lendo. Jesus foi sepultado, Jesus morreu, Jesus disse na cruz, tudo está consumado. E é interessante que eu estava pedindo a Deus uma palavra para essa manhã, no domingo de Páscoa, e Deus trouxe aqui em tantos textos, capítulo 20 de João, no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. No túmulo de Jesus foi colocada uma pedra muito grande. E quando ainda escuro, ainda estava de madrugada, Maria Madalena ela corre até ali. E ela observa que essa pedra não está mais ali. E ela observa, ela corre, quando vê que a pedra foi removida,
Ela corre, ela volta, vai até onde estava Pedro, até onde estava o discípulo a quem Jesus amava, que aponta que deve ser João. E ela fala no versículo 2, olha, tiraram o Senhor do túmulo, não sabemos onde o colocaram. O túmulo foi mexido, foi alterado, aquele estado do túmulo que eles tinham deixado não está mais assim. E o que acontece? Pedro, diz o versículo 3, e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E é aqui que Deus quer falar conosco nessa manhã. Maria Madalena, ela chega ali, vê que a pedra foi removida. Ela volta, ela dá a notícia aos discípulos, Pedro, ela olha João, provavelmente seja João, e fala, olha, mexeram na pedra, o túmulo não está mais da mesma maneira. E eles correm. João o discípulo amado devia ser mais leve, mas chegou primeiro. Pedro chega depois. E diz o versículo 5. João chegou primeiro, Pedro chegou depois, e diz o versículo 5. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Ele abaixa e vê algo ali dentro, os lençóis de linho. Mas ele ainda não entrou. Porém, quando chega Pedro, diz o versículo 6, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, quando Pedro chega, ele entra no túmulo, e aí ele observa o que tinha ali dentro. E nessa manhã é exatamente sobre isso que nós queremos falar, o que temos visto. Veja para crer, mas também não veja para crer. Como controlar, como ter ali o controle do que vemos, do que observamos. Pedro, ele chega, ele entra, e ele vê os lençóis, ele vê ali aquilo que enrolava, o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus. E é interessante que ele vê isso, e a fé é gerada no coração. Diz o versículo 8, então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou, ele viu e creu. Que nós possamos ver e crer. Porque eles entram ali no túmulo, aí agora Pedro chega, entra na frente dele, eu vou entrar também, vê. Muitas vezes nós olhamos as coisas e não cremos. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias e, em vez de lembrar das palavras, das promessas, dos dizeres de Jesus que ele iria ressuscitar, deixamos de crer. Ele olhou e acreditou. Ele olhou e deve ter lembrado, deve ter olhado, falou, olha, ele não está aqui, o túmulo está vazio, a pedra foi rolada, ele está aqui, não está mais aqui, estão apenas agora os lençóis, está apenas o lenço que cobria a sua cabeça. Ele olhou e creu. O meu desejo é que nesse domingo de Páscoa, que você lembre que Jesus é todo poderoso, tem toda a autoridade sobre a morte. Ele diz em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele tem autoridade sobre a enfermidade, ele tem autoridade sobre os demônios, ele tem autoridade sobre a distância, ele tem toda a autoridade. Que nós possamos olhar, ainda que esteja dentro do túmulo, olhar e crer. Eles olharam, ele viu e acreditou, porque ainda não tinham compreendido até aquele momento a Escritura, diz o versículo 9, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Que nós possamos olhar e crer. Pastor, mas o que eu estou olhando é uma tempestade muito grande. Pastor, mas o que eu estou vendo é algo que não tem mais solução. Pastor, mas o que eu estou vendo é um gigante muito grande afrontando. Mas, pastor, o que eu estou vendo é algo que me traz dor,
é algo que me traz tristeza, é algo que eu estou tentando, estou lutando, mas eu não consigo mudar. Mas que você possa olhar para Deus, olhar para essa circunstância e crer que Ele é todo-poderoso. Olha, veja e creia. Na Bíblia nós vemos pessoas que olharam circunstâncias, olharam adversidades, mas creram. Aonde todo mundo falava é impossível, vamos morrer, vamos perecer, vamos morrer em frente a esse grande exército, mas acreditaram. Eles olharam e creram. Eles olharam ali aquele túmulo vazio, olharam a pedra rolada, olharam ali que agora, porque se tivessem levado o corpo de Jesus, teriam levado junto tudo que estava, vamos tirar rápido ele daqui. Então pega do jeito, não, já não está mais enrolado, não está mais enfaixado. Todo esse material que foi usado ali estava ali. O lenço, os lençóis estavam ali. Então eles olharam, lembraram, Jesus falou que iria ressuscitar o terceiro dia, e eles creram, eles acreditaram. Então, se Deus falou que você é mais que vencedor, creia que você, no momento certo, na hora certa, Deus vai dissipar essa tempestade, grande será a bonança. O que a diferença, minha amada irmã, é você ver, olhar a adversidade. Davi viu o gigante Golias, não chama sequer ele de gigante, chama de incircunciso filisteu. Você vê pessoas olhando as dificuldades, as adversidades, mas acreditaram, e o poder de Deus se manifestou, e o milagre aconteceu. Olhe e creia. E o texto não acaba aqui. Eles olharam e voltaram. Voltaram para sua casa. Porém, alguém ficou ali. Maria Madalena continuou ali. Diz o versículo 11: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Olha que interessante. Pedro e provavelmente João, eles entram, eles olham o linho, eles olham o lençol e creram. Maria Madalena, de longe, ela abaixa para ver, e ela vê algo que os 2 que entraram não viram. Ela estava chorando, mas ela permaneceu ali. Ela estava em lágrimas. Os outros 2 foram para casa, mas ela permaneceu ali. E ela abaixa e olhou para dentro do túmulo. Muitas vezes nós olhamos para a tempestade, para as circunstâncias, para o vale da sombra da morte. Mas é ali que você vai crer, que você vai ver o quanto o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você está chorando, você está em lágrimas, você está fraco, você está às vezes no limite das suas forças, mas você vai olhar. Pode ser que seja necessário olhar para o túmulo, olhar para a tempestade, olhar para o gigante, olhar para aquilo que te faz chorar, mas você verá o poder de Deus na sua vida. Ela olha, ela se abaixa, ela olha e vê 2 anjos. Aquilo que os outros 2 entraram e não viram, eles viram o linho, o lençol, mas creram. Agora ela abaixa e vê 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, e um anjo estava na cabeceira e o outro sentado na parte dos pés, aonde Jesus tinha sido colocado. 2 anjos ali dentro. Provavelmente iluminou aquele lugar, porque quando você olha em Atos, quando Paulo é livre da prisão, quando Pedro também é livre da prisão, o anjo é colocado, o anjo entra na cela e é iluminado aquele lugar. E diz o texto que ela olhou esses 2 anjos, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Muitas vezes,
queremos fugir. Muitas vezes temos que olhar para esse problema, olhar para essa tempestade, para que você venha enfrentar, e você quer desviar o olhar, talvez por medo, talvez por timidez, talvez por dificuldades, talvez por causa que você está nos limites, e fica postergando, fica deixando para depois, fica procrastinando. Mas ela olhou para o túmulo e viu 2 anjos. Meu desejo nessa manhã, você pode estar chorando, mas que Deus esteja tocando, abra o seu coração, porque Deus vai estar tocando, renovando, fortalecendo, e vai estar te encorajando para olhar e ver que você tem que vencer com o poder de Deus e não com a própria força, que você tem que vencer com o poder de Deus e não com a própria sabedoria, que você tem que vencer com o poder de Deus e não com os próprios recursos. Por isso que nós vemos aqui, essa mulher ficou ali, Maria Madalena, do qual tinham tido um encontro com Jesus, do qual tinha saído 7 demônios, no qual teve a vida transformada por Jesus. Ela olha e vê 2 anjos ali dentro. E a primeira pergunta que fazem para ela: mulher, por que choras? Por que você está chorando? Quantas vezes estamos em lágrimas? Choro é bíblico, Jesus chorou. Aqui mesmo em João 11, se você voltar algumas páginas, ressurreição de Lázaro, Jesus manda tirar a pedra, mas Senhor, está morto há 4 dias, já cheira mal. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus dá uma palavra: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus manda Lázaro, Jesus ora: Pai, te agradeço porque me ouves, ouve a minha oração. Jesus te dá uma palavra: Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto sai, porque a pedra foi tirada, e ele sai andando. E aqui nós vemos esses anjos perguntando para essa mulher: por que você está chorando? Quantas vezes choramos, pavimentamos o nosso caminho com lágrimas, mas aqueles que semeiam com lágrimas, diz a palavra de Deus, vai colher com alegria. Salmo 126, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eles perguntaram: por que você está chorando? E temos que falar com Deus: Senhor, temos que entregar a Deus o motivo da nossa dor, o motivo do nosso choro. Senhor, eu choro por causa disso. Senhor, eu choro por causa desse problema, eu choro por causa dessa enfermidade, eu choro por causa do meu familiar, eu choro por causa do meu filho, eu choro por causa da escassez de recursos. Ela falou para esses anjos, ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Aqui a história é um pouco diferente. Ela ainda estava ali, ainda buscando uma resposta. Os discípulos entraram, viram o linho, os lençóis, e creram, e voltaram. Ela ainda estava esperando algo. Ela, quando os anjos, vendo os anjos, ela ainda fala: olha, levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Depois de dizer isso, diz o versículo 14, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Muitas vezes estamos assim, em lágrimas. Você vê, você observa que tem alguém próximo, mas você ainda não reconhece que é Jesus. Jesus está contigo, Jesus está do seu lado, Jesus está guerreando, Deus está guerreando essa causa, esse problema, mas às vezes nós, por causa da pequenez da nossa fé, por causa das nossas falhas, das nossas dúvidas, nós não conseguimos ver que Deus está te ajudando, Deus está contigo. Ela olhou para trás e viu Jesus, mas não reconheceu. Tudo bem que ainda estava num corpo transformado, tinha acabado ali de ter ali saído do túmulo, ressuscitado, mas ela não reconheceu que era Jesus com aquilo que ela via. E é interessante que Jesus fez uma pergunta para ela, é a mesma pergunta que os anjos fizeram: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? A preocupação de Deus é com o nosso choro. A preocupação do Senhor é com a sua. Deus se preocupa, Deus conhece a sua dor, Deus conhece as suas preocupações, Deus conhece as suas necessidades. E Ele pergunta: por que choras?
Porque você está assim, lança sobre ele a sua ansiedade, lança sobre ele, meu amado irmão, coloca sobre ele a sua oração, o seu clamor, e tenha certeza que ele vai tratar, ele vai curar, ele vai tocar no coração, ele vai abençoar, ele vai, meu amado irmão, encher teu coração com a paz, com a verdadeira paz, que só ele pode dar. Ela ouve essa pergunta, não agora apenas dos anjos, mas ela olha para trás, tem outro homem atrás dela, ela não reconheceu que era Jesus, e Jesus pergunta: mulher, por que você está chorando? Mais uma vez, perguntam para ela: por que você está chorando? Jesus tem toda a autoridade. A quem você procura? E diz o versículo, a continuação do versículo 15, ela, supondo que fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Ela ainda não viu que era Jesus. Ela não entendeu, não compreendeu pelo que ela via, pelas palavras perguntando, assim como dos anjos: olha, por que choras? Achou que fosse o jardineiro, e ainda estava preocupada em querer encontrar o cadáver de Jesus, encontrar o corpo de Jesus. Porém, aqui tem uma diferença. Jesus, no versículo 16, agora chamou ela pelo nome. Jesus disse: Maria. Jesus te chama pelo teu nome. Deus conhece, Deus te ama, Deus te chama pelo teu nome. Deus conhece os seus problemas, Deus conhece a sua dor, Deus conhece o seu choro, Deus conhece as nossas necessidades. Quando você ouve a voz de Deus chamando você pelo nome, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Na hora que Jesus chama Maria, ela vai dizer em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. O meu Jesus ressuscitou. Ela vai reconhecer, ela vai entender pelo chamado, pela maneira, pelo modo que Jesus chamava ela pelo nome. Agora ela entende que está diante daquele que outrora estava morto, mas reviveu. Páscoa é ressurreição. Páscoa é lembrar, sim, Jesus morreu, foi colocado na cruz, mas é lembrar que Jesus está vivo, está à destra de Deus. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso, e que ainda te chama pelo teu nome, e que você pode ouvir dele e chamar ele de mestre. Está no trono, está à destra de Deus, e ela vai chamar ele de mestre. Então, diz o versículo 17, Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga-lhes: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Veja e creia. Ela chega ali para os seus discípulos, para os demais discípulos, para os discípulos de Jesus, falando: eu vi o Senhor. Então veja e creia. Veja as circunstâncias, veja os milagres, veja o poder de Deus e creia que Deus continua operando milagres, que Deus continua abrindo porta. Ela viu Jesus, ela esteve com Jesus, chamou Jesus, ouviu Jesus chamar o nome dela, ouviu e chamou ela de Jesus de mestre. E agora ela chega pregando, ela chega falando. Porém, Jesus também aqui nos ensina, para nós encerrarmos, que Tomé vai dizer assim, ao versículo 19: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E, dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E o versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele,
ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então tem momentos, tem circunstâncias que nós olhamos e cremos. E aqui Jesus vai repreender Tomé. Jesus vai dizer no versículo 27, e logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Por isso que ele diz aqui: não seja incrédulo, mas crente. Crente é aquele que crê, aquele que confia, aquele que acredita, aquele que crê no Senhor, que crê que Jesus ressuscitou. Então, os discípulos, quando souberam que a pedra foi removida, entraram, viram e creram. Agora, Tomé não viu, mas deveria ter acreditado, deveria ter crido. Por isso que ele ouviu de Jesus: só porque você me viu, você acreditou? Então que nós possamos entender que pela fé tem circunstâncias que você vê e você verá como Deus tem abençoado. Você verá que, olha, essa situação, essa circunstância, Deus falou, Deus cumpriu, Deus prometeu, mas tem outras situações que você tem que acreditar mesmo sem antes ter visto. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé, certeza, convicção de coisas que não se veem, coisas que se esperam. Meu desejo nessa manhã, que nós possamos aprender com essa palavra. Páscoa é ressurreição, é crer que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte. Ele é a ressurreição e a vida. Ele liberta, Ele cura, Ele muda a história, Ele dá uma nova vida. Em Cristo Jesus, aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Morremos com Ele, somos crucificados com Ele. Hoje não estamos mais no pecado. Outrora éramos escravos do pecado, mas porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, versículo 32 e versículo 36. E Jesus venceu a morte. E no sangue de Jesus temos o perdão, a remissão dos pecados. E hoje somos livres, libertos. E temos que entender que não é preciso tocar, esperar acontecer para crer. Mas também tem situações que você verá o poder de Deus e você deve crer. Amém? Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar porque ao olharmos temos acreditado. Ao olharmos essa situação que talvez tenha fugido do nosso controle, mas não do controle de Deus. Ao olharmos essa situação, as circunstâncias, tem gerado fé ou incredulidade? Os espias, 12, 10, quando olharam a terra, deixaram gerar no coração incredulidade. Contagiaram o povo com a incredulidade. 2, Josué e Caleb, olharam e tiveram fé. Tantos outros exemplos. Você possa olhar e lembrar que você serve ao Deus do impossível, ao Senhor que tem toda a autoridade. Nessa Páscoa, lembrar, sim, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Jesus foi estar com seus discípulos, mas agora está no trono. E a nossa oração chega ao Pai, porque oramos no nome de Jesus. Então creia, 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 creia.
Eles olharam dentro do túmulo, viram os lençóis, viram aquele linho que envolvia Jesus e creram. Maria Madalena, quando ouviu Jesus falando Maria, ela creu. Chamou Rabone, mestre. Ela chegou ali dizendo aos discípulos: eu vi o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, Ele está vivo, não está naquela tumba, não está naquele sepulcro, Ele venceu a morte, Ele falou que Ele ia ressuscitar, ressuscitou. Porém Tomé não viu, não estava naquele momento que Jesus chegou na casa, mas deveria ter acreditado. Os discípulos falando que Jesus esteve com eles, as promessas de Jesus falando que ressuscitaria, deveria crer. Talvez esteja um impossível diante de você, talvez algo que você tenha como um sonho, um projeto, talvez algo que você e Deus, algo que esteja no teu coração. Creia. Você só vai acreditar quando tocar, só vai acreditar quando acontecer. Peça ao Senhor que toque nos seus olhos, você passa a enxergar com os olhos da fé. Foi assim com Eliseu. E agora o seu criado perguntou: o que será de nós? Estamos cercados. Aí Eliseu fala, Eliseu ora: Senhor, deixa ele ver que maior que são os que estão conosco do que estão com eles. Tinha um exército celestial com eles. Você possa olhar as coisas, as circunstâncias pela fé, não olhar o túmulo, não olhar essa tempestade achando que é maior, que vai destruir, que vai colocar um ponto final. Em Deus tudo é possível, tudo é possível para aquele que crê. Não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, por esse domingo de paz, ó Senhor. Senhor, lembramos da sua ressurreição. O Senhor venceu a morte, ressuscitou, e aquele que venceu a morte nos dá condições de vencer também. Aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá. Temos a nossa salvação, nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, nosso lugar preparado por Jesus. Assim, ó Deus, morremos, somos crucificados contigo, levamos para Te seguir, levamos dia a dia a nossa cruz, negamos a nós mesmos, para poder Te seguir, para poder ser um discípulo, um cristão verdadeiro. Assim, ó Deus, toca em nossos olhos, dê a visão espiritual, discernimento, visão, ó Deus. Não é visão de águia que queremos, não, queremos, ó Deus, a Tua visão, enxergar coisas, ó Deus, pela fé. Que o milagre pode acontecer independentemente das nossas circunstâncias, independentemente das nossas limitações. Que a porta pode abrir, basta uma palavra Tua. Por isso, ó Deus, guardamos essa mensagem. Por que choramos? Lançamos sobre Ti, ó Deus, cada pedido de oração, cada impossível. Quantas vezes estamos chorando, Senhor, e não oramos e não clamamos? Assim coloco nas Tuas mãos cada pedido, cada, Deus, coração talvez aflito, cada enfermidade, cada necessidade a ser suprida, cada pedido, Senhor, de intercessão por um familiar, por conversão, que nós cremos que o Senhor pode todas as coisas. Assim oramos,
Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Jesus ressuscitou.